Maurício. Primeira pergunta do Roberto Moreira, da Rádio Bragança. É normal a falta de entrosamento na primeira rodada e o Mirassol acabou ditando o ritmo do jogo do começo ao fim. Que lição tirar dessa derrota, já que tecnicamente a equipe foi, na opinião dele, muito mal, com falhas individuais gritantes? Bom, boa noite. A gente sabe que o início sempre é complicado, até por isso eu tentei colocar uma equipe o máximo possível que já tivesse atuado junto, né? Que tivesse algum entrosamento. Eu acho que o que realmente pesou, em especial no primeiro tempo, foi a questão do ritmo. A gente estava um pouquinho fora do tempo do jogo, chegando um pouco atrasado, demorando a tomar as decisões. E aí o Mirassol estava conseguindo roubar bastante bola, enfim, e gerar situações de perigo. Eu acho que no segundo tempo a gente voltou com outra postura e teve o domínio no segundo tempo, apesar de ter tomado 2 gols, que foram em 2 lances, um do pênalti e outro numa bola que eles retomaram e ligaram o contra-ataque rápido. Mas sem dúvida nenhuma é um resultado que não deixa ninguém dentro do clube satisfeito, e agora a gente tem que procurar ajustar as coisas para na segunda-feira fazer um jogo diferente e buscar um outro resultado. Pergunta do Eberson, da 102. Barbieri, tomar 3 gols em uma partida é algo raro no time do Bragantino. Onde ocorreram os maiores erros para isso acontecer? Eu acho que na grande maioria, não, posso dizer em todos, né? Falhas pontuais. O Luan foi tirar uma bola em que ele estava sozinho, não tinha nenhum atacante, a bola acabou sobrando para o atacante deles dentro da área, talvez se a bola tivesse passado não houvesse perigo. O lance do segundo gol, a gente até pode falar mais na frente, mas é um lance fortuito. Eu entendo que se não pegou direto na mão do Alejandro, nem era o caso de se marcar o pênalti. E o terceiro gol, uma saída nossa, que eles roubam a bola, ligam um contra-ataque, uma falha. Desde o início da jogada, quando o jogador toma a bola do Aderlan, até a maneira como a gente marcou. Volto a dizer, eu acho que o ritmo teve um peso importante no dia de hoje, sem desmerecer a vitória do Mirassol. O Eduardo está há bastante tempo no clube, eles tiveram a volta de muitos jogadores que já atuaram e estão acostumados aqui, sempre é uma equipe difícil de enfrentar. Pergunta do Rodrigo, do Correio de Atibaia. Dá para dizer que o time não se apresentou hoje na melhor condição física por muito tempo parado, por conta das férias, mas também em nível de concentração abaixo por conta de alguns erros técnicos mais simples? Eu acho que sim, eu iria mais para a questão da concentração e do ritmo de jogo, que é diferente da questão física, né? Eu acho até que a gente procurou trabalhar da melhor maneira e preparar todos para suportar o jogo até o final. A gente não teve nenhum caso de cãibra, nada, e muitos terminaram jogando os 90 minutos, mas eu acho que a diferença do ritmo de jogo, de conseguir acompanhar a velocidade da bola, de conseguir dar mais ritmo à bola, de conseguir manter a intensidade que sempre é habitual nossa, acabou fazendo a diferença. Pergunta do Eberson, da 102. Barbieri, em qual rodada você imagina que o time estará mais próximo do ideal fisicamente e tecnicamente? Olha, eu acredito que a partir do 3º, 4º jogo a gente já consegue ter uma outra dinâmica e voltar a ter uma apresentação mais próxima daquilo que todos vocês estão habituados, a torcida e todo mundo. Rodrigo, do Correio de Atibaia. Gostaria que você comentasse a escolha e a atuação do Leandrinho no jogo de hoje. O Leandro acabou sendo o jogador de velocidade que fez toda a preparação, porque o Elinho teve um episódio de Covid no início, o Tubarão vinha atuando, depois teve a Covid, o Arthur não veio hoje por conta da Covid, o Sorriso não tinha nem condições, apesar de ter chego no final. Então o Leandro, além de fazer uma boa preparação, era o jogador que a gente tinha à disposição com a característica que a gente precisava. Fazia muito tempo que o Leandro não jogava a quantidade de minutos que ele jogou hoje, então a gente fica feliz por isso, mesmo que o resultado tenha sido muito longe do que a gente espera, e é um trabalho tentar recuperar o bom futebol que a gente sabe que ele sempre teve. Pergunta do Diego, da 102. Barbieri, na próxima partida você acredita que possa promover a estreia do Johan? A gente teve um cuidado com ele, porque ele até se apresentou um pouquinho mais tarde, em função de como foi o ano do Atlético Mineiro, que é o ex-clube dele, vocês acompanharam, a temporada deles se esticou mais por conta da definição da Copa do Brasil, e até por isso ele se apresentou depois. E como é um jogador que a gente tem uma expectativa muito grande, que tem demonstrado que tem condição de nos ajudar muito, a gente procurou ser um pouquinho conservador. Então, apesar dele ter condição
documental ou de documentação de jogo, a gente preferiu esticar um pouquinho para dar mais lastro físico e é uma possibilidade. Eu preciso conversar com os departamentos amanhã para a gente ver isso, mas é uma possibilidade que ele possa estrear na segunda-feira. Pergunta do Tárcio, do 102. Qual a avaliação do Miguel e por que ele não entrou antes diante das dificuldades de criação que o time vinha tendo? Eu acho que ele se portou bem, é um menino muito jovem ainda, é um menino que teria aí tranquilamente idade de estar disputando uma copinha, mas enfim, estourou muito cedo, vem de um período de inatividade muito grande. Eu acho que foram 15 minutos, um pouquinho mais que ele jogou, que demonstram coisas positivas para a gente. A ideia é que ele possa ir se aprimorando e pegando cada vez mais minutos e possa atender e mostrar todo o potencial que ele tem. Pergunta do Roberto, do Rádio Bragança, Jornal Mais Bragança. Os casos de Covid no elenco atrapalharam a preparação da equipe? Sim, sem dúvida. Acabei de citar o exemplo aí, a questão do Leandrinho, a quantidade de jogadores que a gente teve que não pôde fazer a pré-temporada, que já era curta, né, a princípio de 16, um pouquinho mais, que não conseguiu treinar durante todo esse período, a perda do Arthur, atrapalhou bastante, sem dúvida nenhuma. Pergunta do Pietro, da Rádio Futebol Total. Apesar da derrota na estreia do Paulistão, o Leandrinho foi o destaque positivo do time nesse jogo, um jogador que teve poucas oportunidades na temporada passada. Acredita que ele possa ser uma surpresa para essa temporada? Olha, eu espero que sim, a gente está trabalhando nesse sentido. O Leandro é um jogador que teve muitos problemas com lesão, especialmente quando eu cheguei. Em muitos jogos ele acabou saindo e desde então tem se tentado fazer um trabalho para que a gente consiga fazer com que ele consiga jogar mais minutos, suportar, porque a qualidade técnica dele é indiscutível, né? Então fico feliz que ele tenha jogado um bom período do jogo. Eu acho que ele tem condição de apresentar ainda muito mais do que ele apresentou. Pergunta do Diego, do 102. Se você poderia comentar as chegadas do José Hurtado e do Sorriso. São dois jogadores que eu entendo que têm condições de nos ajudar muito. Acabaram chegando muito tarde também no período de preparação. Tem uma semana, um pouco mais de uma semana, então, e a gente não tinha nem condições pela documentação de estar inscrevendo eles e contando com eles. Mas sem dúvida são jogadores de muito potencial que eu tenho certeza que vão qualificar a equipe e nos ajudar muito no decorrer da temporada. Pergunta do Silvio Loredo, da equipe Futebol Total. Barbieri, dá para justificar algumas falhas individuais, erros de marcação e desatenção em alguns momentos ao início da temporada ou não é por esse motivo? Olha, eu acho que é possível compreender por esse aspecto, né? Eu acho que justificar não, porque a gente tem grandes objetivos, a gente almeja fazer mais uma grande temporada e são erros que a gente não pode aceitar como normais, né? Mas é compreensível, isso que eu quero dizer, que no início de temporada aconteçam esses desajustes. O nosso papel é, a partir de amanhã, trabalhar, corrigir, acertar, para que a gente possa, na segunda-feira, cometer menos erros, conseguir se impor em relação ao adversário e conquistar um outro resultado, que era o que nós queríamos, que é o que o torcedor quer, todo mundo que acompanha quer. Para finalizar, a pergunta do Tarso da 102, queria que você comentasse a atuação do Alejandro, se o fato dele ter perdido o gol cara a cara pode tê-lo abalado em relação ao pênalti. E além disso, segundo o livro de regras da CBF, normalmente não se considerará infração se a bola tocar na mão ou no braço diretamente da cabeça ou corpo, inclusive o pé, do próprio jogador. E a bola tocou no pé do Alejandro antes. Você concorda com a marcação desse pênalti? Eu vou falar primeiro da atuação dele. Eu acho que teve bons momentos. É claro que a gente espera muito mais dele, mas pode ser uma questão de ritmo aí. Então a ideia é que ele possa ir se aprimorando cada vez mais. Conseguiu combinar algumas vezes com o Prachete. Teve uma boa oportunidade em que eu acho que a bola acabou quicando, ele acabou chutando por cima. Lances que normalmente ele costuma não falhar. Então fico feliz por esse lado. Em relação ao pênalti, aí eu vou comentar dois momentos. No primeiro momento eu estou absolutamente de acordo e vou mais além. Não só é o que diz a regra, como nós tivemos uma reunião com a Ana Paula, que é responsável pela preparação dos árbitros aí, com outras figuras importantes da comissão de arbitragem, e nos foi dito que em toque acidental não seria
marcado. E se ele ergue o pé para tocar na bola e depois toca no braço dele, é evidente que não houve intenção, não teria nem como ele reagir devido ao tempo mínimo entre o toque no pé, que é o que ele foi fazer, e o toque no braço. Esse é o primeiro momento. E o segundo momento é que tem uma invasão clara antes do Camilo chutar, de um jogador do Mirassol. O árbitro disse aos jogadores de campo que eles constataram a invasão, mas que quem fez o gol não havia invadido. Agora, eu acho isso totalmente descabido, eu não conheço aonde está escrito isso na regra, mas pode ser um desconhecimento meu. Até onde eu sei, existe um princípio básico em qualquer questão aí de regras, de leis, que é que você não pode beneficiar o infrator. Então, se o jogador do Mirassol invadiu a área antes do Camilo chutar, a equipe deveria ter sido punida com o tiro livre direto a favor da nossa equipe, porque ele invadiu o campo, né? Senão seria simples. Se um jogador meu de defesa invade e o atacante que vai bater o pênalti chuta para fora, ele também não participa do lance. E a orientação é que se volte a cobrança. Eu não consigo entender que se tenham 2 pesos e 2 medidas. Mas eu quero deixar isso claro que não foi isso que determinou o jogo, de maneira nenhuma. A gente efetivamente errou bastante, mas seria interessante que vocês pudessem debater e trazer essa resposta, porque nós todos estamos confusos em relação a isso.